Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Esse vídeo a gente vai ter um papo sobre o Resident Evil 2 Remake, jogo lançado pela Capcom recentemente e vem fazendo um extremo sucesso no mundo inteiro com todos os méritos. A gente vai bater um papo sobre esse jogo e sobre a série Resident Evil. Então, vamos lá pro vídeo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, dá o like se você gostou do vídeo, se você não gostou dá o dislike e mete o pé. Então, vamos lá. Placa de vídeo, processador e hardware na Terabyte, parceiro. Compra lá, links na descrição. Baratinho, maluco! Artefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação. Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeo, placas mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática. Orçamento sem compromisso e links na descrição. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. Só para lembrar vocês que nos meus vídeos não é feita nenhuma pesquisa. Tudo que eu lembro são coisas da minha cabeça que aconteceram na época. E eu prefiro que seja feito assim do que ficar pesquisando pra, sei lá, pra mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu não sou, que eu não sei, que eu li antes. Então, todas as informações aqui são tiradas da minha cabeça. Caso eu passe alguma informação errada, você coloca aí no comentário. Vai botar você errou em tal ponto. Bom, vamos lá. Eu acho difícil que algum subscriber do canal não conheça a série Resident Evil, mas talvez não tenha conhecido o primeiro jogo, não tenha jogado o primeiro jogo. E o primeiro jogo foi lançado em 1996 para PS1, PlayStation 1, Sega Saturno, se eu não me engano saiu para Saturno, e para PC. E a versão de PC era engraçada porque quando tinha algum zumbi na mesma tela que você, mesmo que ele tivesse escondido, os frames caíam pela metade, então você sabia que ele tinha um zumbi. E na época eu joguei primeiro na versão do PC e depois joguei no PS1. E o jogo foi um marco, cara, na história dos videogames, sendo até apontado por um dos grandes fatores do declínio dos jogos de luta e dos flippers, né? Que dos fliperamas na época você tinha muito sucesso o Mortal Kombat e o Street Fighter, né, e o Tekken aparecendo. E esses jogos começaram a dar espaço para jogos mais elaborados, como o caso Resident Evil, Metal Gear, que veio um pouco depois, lá em 1998, Final Fantasy, que estava crescendo muito, e em 1997, né, foi lançado o Final Fantasy VII, mas o Final Fantasy 3 e o 6, né, do Super Nintendo já fazia muito sucesso no mundo, então os jogos de luta começaram a dar espaço para jogos mais interessantes. E a abertura do Resident Evil era um show à parte, que era todo feito com atores de verdade. Algum tempo atrás eu até vi que as pessoas estavam procurando esses atores, né? Quem eram os atores. Se eu não me engano tem um estudo sobre isso aí em algum lugar, algum canal fez alguma coisa assim. Se eu não me engano também isso é da época do Orkut. E a história era mais ou menos o seguinte. Começaram a ter alguns ataques de canibalismo perto da mansão, né, na cidade de Raccoon, perto de uma mansão onde tinha um laboratório da Umbrella, mas estava escondido, e foi enviado um time para averiguar, só que eles sumiram. Nesse time tinha a Rebecca, que era um personagem que aparecia quando você jogava com o Chris, e no outro grupo, né, foram 5 pessoas, se eu não me engano, tinha o piloto do helicóptero, tinha a Jill Valentine, o Barry, o Albert Wesker e o Chris Hadfield. E o Joseph, que era um maluquinho que ele acha uma mão no chão, assim, que tá com a cabeça de um cachorro presa. Então os cachorros começam a atacar e eles fogem pra casa, né, que é onde eles estão mais perto. E quando você joga com a Jill, quem some é o Chris. Quando você joga com o Chris, quem some é a Jill. E ali começa o jogo, cara. E é um jogo espetacular, é um jogo espetacular. Tem também uma outra versão que foi lançada recentemente, tem na Steam, e eu ainda não joguei essa versão, mas parece que é foda. Eu joguei o Resident Evil 0 e é um jogo sensacional, Dali, né, todo mundo que jogou Resident Evil virou fã da série, e se não me engano 2 anos depois veio o Resident 2, onde você jogava com a Claire ou com o Leon, que é exatamente esse remake que a gente joga agora. A Claire tá indo atrás do irmão dela, do Chris, que é no Resident Evil 1. Ninguém sabia o que aconteceu com o Chris. E o Leon vai averiguar lá o que aconteceu no primeiro dia dele na polícia.
E o Resident 2 superou o 1, quer dizer, foi ainda melhor. E eles fizeram um esquema na época que eu acho que está presente agora no remake também, que os acontecimentos eram simultâneos, né? E em um CD você jogava com a Claire e o outro CD você jogava com o Leon. E as coisas, e em certos momentos eles se encontravam. E era sensacional, cara. Depois daquilo ali, eles deram uma repaginada inteira na Jill Valentine. Ela voltou pro Resident Evil 3 Nemesis, que dos 3 da série original foi o que eu mais gostei. Ela tinha a ajuda de um personagem chamado Carlos. E pra mim aquele ali era absurdo. O jogo ficou enorme. O Resident 2, o Resident 1, se eu não me engano, era cerca de 4 ou 5 horas de jogo. O Resident 2 dava pra você zerar em até 6 horas de jogo. E o Resident 3, cara, aumentou muito, assim, eu nem lembro qual era o tempo de jogo, mas era realmente muito grande. E o jogo era animal, e tinha aquela porra do Nemesis de ficar atrás de você, e você ficava tenso porque não tinha munição. Cara, o jogo era absurdo, E depois daquilo ali, aí a Capcom começou a se perder. Eu sei que muita gente gosta do Resident Evil 4, mas é um horror. Na minha opinião, é um horror. Pra mim, o 4 e o 5 foram os piores jogos da série. O 4, você ia pra uma cidade lá, uma porra na Espanha, sei lá, que você ia pegar a filha do presidente. E era uma merda, maluco. Era uma merda. A versão de PC, então, veio toda zoada. A melhor versão que tinha era do GameCube, da Nintendo. E muita gente gosta daquele jogo, eu também não entendo porquê. Tu tá lá no meio do nada, de repente aparece um cara vendendo arma. Não tinha nada a ver, cara. Os caras estragaram o jogo. E no 5 o jogo virou um jogo de tiro, de ação, que também foi bizarro. Eu joguei até a metade, não zerei. Foi o único Resident Evil que eu não zerei. Foi o 5. E decepcionou muito. O 6, por mais que muita gente reclame, a história do Chris, né, a campanha do Leon é muito maneira, cara. Se você não jogou Resident 6, a campanha do Leon... A do Chris também é maneira, mas é mais voltada pra ação. Mas a campanha do Leon eu recomendo que você jogue. Teve também 2 obras de arte que são o Resident Revelations 1, que é muito foda, que você joga com a Jill, se eu não me engano, você joga com a Jill e com o Chris, já não me lembro mais, mas se passa num navio, é muito foda. Tem outro jogo também no estilo Resident que se passa num navio, que é... Porra, eu esqueci, cara, mas é um jogo maneiro também, antigo pra caralho, esqueci o nome. Talvez se eu lembrar, se alguém lembrar aí, é um estilo Resident, que até o Zangado tinha um gameplay desse jogo, Condition... Esqueci o nome, cara, E o Resident Evil Revelation 2, que também é absurdo, é muito bom, que você joga com a Claire e com o Barry. Mas o grande problema do Resident... O Revelations 2. Depois teve o 7, né? Que foi em primeira pessoa. Que foi até um jogo maneiro, mas não tinha nada a ver com Resident. Me parece que eles foram se perdendo ao longo da história. O jogo foi em primeira pessoa. Embora seja um jogo maneiro, o Resident 7, não era Resident, cara. Teve muita gente. Não, o Resident tem. Porra, tem muito mais a ver com o Resident do que os outros Resident. Porque tinha um maconhão. Porque, sei lá, eu realmente. O jogo era maneiro, mas não tinha nada a ver. O pessoal fala que no final lá quem aparece é o Chris. Desculpa se você não jogou ainda, mas eu acho difícil você não ter jogado. E eu também não reconheci o Chris ali. As pessoas falam que era o Chris. Falei, pô, esse cara não é o Chris. Mas me parece que ao longo do tempo, e é muito difícil você fazer uma série por tanto tempo, porque uma hora você acaba se perdendo, né? Então, o Resident Evil foi uma obra-prima ali até o 3, né? O Resident Evil 1, 2 e 3 foram espetaculares. E o 0, pode botar o 0 aí também, que veio depois do 3, que você joga com a Rebecca, ou com outro cara chamado... Não lembro, até zerei o jogo aqui no canal. Você joga com os dois simultaneamente, é isso. E depois de um tempo a série declinou, né? Veio o 4, que não tinha nada a ver, o 5, que não tinha nada a ver, o 6... Até que foi maneiro, e depois tinha esses spin-off, né, que eram o Revelations 1 e 2, que era maneiro, mas a série meio que se perdeu. No 7 também, que não teve nada a ver. E agora eles lançaram esse remake, que, cara, é absurdo. Se você não jogou o Resident Evil Remake, cara, olha que dificilmente eu chego aqui e falo pra vocês que um jogo vale 100 prata.
Esse jogo, se eu não me engano, pelo menos na Steam Argentina, tá 129 prata. Dificilmente eu chego aqui pra vocês e falo que vale. Vale cada centavo, cara. Um dos poucos jogos que eu joguei na minha vida que eu não quero que acabe. Tipo assim, eu tô jogando um pouquinho e falo, caralho, eu vou jogar muito, cara. Essa porra vai acabar, eu vou ficar órfão do jogo. E poucos jogos aconteceram isso. Os 3 Resident aconteceu isso comigo quando eu jogava. Eu não queria que acabasse. Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX. Eu não queria que acabasse. O Evil Within 2 era um jogo que eu não queria que acabasse. Eu tava achando tão maneiro. Silent Hill Homecoming era um jogo que eu não queria que acabasse. E esse Resident, agora, né, depois de bastante tempo, ainda não lembro, o último jogo talvez tenha sido o Evil Within. E agora vem esse Resident Evil Remake, que tá espetacular. E uma coisa que eu fico, assim, imagina que esse jogo, cara, não deve ter custado metade do que, por exemplo, custou o Anthem, o novo jogo da EA. E em contrapartida, o jogo é impecável. Tudo no jogo é muito bem feito. O único problema do Resident Evil 2 Remake é que é o Resident Evil 2. E todo mundo já jogou, todo mundo já sabe o final, todo mundo já sabe o que vai acontecer, a não ser que eles tenham colocado alguma coisa ali muito diferente na história, mas até agora me parece exatamente igual, contada de uma forma um pouco diferente. Os personagens são os mesmos, eles modificaram ali o jogo, né? Mas é basicamente a mesma história. E mais uma vez a gente chega naquela parada de que, cara, é uma fórmula de sucesso que não tem erro. Não tem erro. Você bota um cara lá num corredor, numa casa, e coisas estranhas acontecendo, você tem que investigar. E essa é a fórmula do sucesso. Silent Hill, Evil Within, Resident Evil, todos os Silent Hill, né? Tem o do 1 ao 5, tem aquele, o último que era o que não saiu, Downpour, eu não cheguei a jogar porque foi exclusivo, mas você vê que, e outra coisa, faltam jogos assim no mercado, o Evil Within veio como se fosse um jogo que ia restaurar, né, a essência do Resident Evil. Se eu não me engano, o cara que fez é um dos produtores do Resident Evil, e o jogo é maneiro pra caralho, embora eu ainda prefira Resident. Tinha o Alan Wake também, que é mais ou menos no mesmo estilo. E é uma fórmula de sucesso, cara. E eu não consigo entender, por exemplo, a Konami, quer dizer, mal das pernas pra caralho, do jeito que tá, ter abandonado o jogo. Cara, se a Konami faz um novo Silent Hill, caralho, imagina como é que essa porra não ia estourar, ia vender. O que tem de nego órfão de jogo assim, cara, não tá no gibi, maluco. Todo mundo ia comprar um novo Silent Hill. Duvido que as pessoas não iam comprar o jogo e não iam começar a voltar a endeusar a Konami por causa do jogo. E o problema do Resident é exatamente esse. Parece que ficou meio perdido. Já falam de um remake do Resident Evil 3, que se tiver também vai ser espetacular, vai ser muito bem-vindo. Mas o que aconteceu com a série? Entendeu? E a continuidade? Eles porra, botaram o Wesker, virou um demônio, virou cheio de porra e virava um monstro. Isso também acontece no Revelations 2, os bichos ficam grandão, e eu realmente não gostava daquilo ali. Eu gostava dos zumbis, tal, daquele suspense que tinha, e não do Wesker lá cheio de superpoderes. Então ficou meio escroto. Quer dizer, ao longo do tempo, o jogo ficou meio escroto. E eu já li algumas matérias dizendo que a Capcom pensa em fazer um reboot da série, né? Voltar do zero. Eu também não gosto de reboot. Eu acho escroto, porque você contou toda uma história durante um tempo, e do nada você zera aquilo ali tudo, e tudo muda. Mas, no caso, seria bom para que nós tivéssemos novos jogos nesse estilo do Resident Evil 2 Remake, que ficou, meu irmão, irretocável. Não tem o que você mexer no jogo ali. O jogo tá incrível de todas as formas. Tudo no jogo é muito bem feito. Tudo no jogo. Porra, eu reclamei de você dando tiro no Anthem, porque parece que a bala é de festim. Cara, você dá tiro no Resident Evil 2 Remake, que é a coisa mais foda do mundo. Dá até vontade de você comprar uma arma de verdade pra ficar dando tiro nos outros. Porque é muito bem feito, cara. Você sente que o tiro pega, você sente o impacto do tiro, tá ligado? E isso falta em muito. Pô, não anda e você fica tirando lá. Pô, maior robozão com uma arma de viado que solta estalinho, porra.
E no Resident você sente com aquela escopeta, maluco, de dar um tiro na cabeça do zumbi e a cabeça explode, você sente o impacto, cara. A física do jogo tá incrível. O jogo ficou sensacional, cara. Resident Evil 2 Remake. Eu vou deixar algumas montagens aí passando, né, da parte 1, sem spoiler, porque a parte 1 era a mesma coisa que tinha no demo. Então, o jogo é sensacional, cara. Sensacional. Eu recomendo que você jogue. Se você não jogou os Resident, joga a série, pelo menos o 1. Agora tem pelo menos o 0, depois o 1, depois o 2 agora. E o 3 você vai ter que pegar. E um ponto que eu queria tocar era o único Resident que eu não joguei até hoje. Foi o Code Verônica, que era um jogo que você jogava com a Claire. E ele foi lançado na época exclusivo do Dreamcast e eu não tinha. Então, até hoje eu não joguei Code Verônica, não sei o que aconteceu, eu me recuso a ler qualquer spoiler sobre o jogo, porque ainda é um jogo que eu queria jogar, e se eu pudesse escolher um remake para ser feito, novamente, eu escolheria o Code Verônica, porque de todos os jogos de Resident que saíram até hoje, é o único que eu não sei o que acontece no jogo. E também teve uns de tiro lá, Outbreak, era tudo uma porcaria, né, feito só pra vender. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi só um bate-papo mesmo e uma recomendação: joguem Resident Evil 2 Remake, porque o jogo está incrível e eu tenho certeza que, como eu, você não vai querer que ele acabe e vai ficar jogando lá de forma pingada para poder aproveitar o máximo possível. Então é nóis, um grande abraço e até a próxima.